Então, é esta capacidade de abstração que eu preciso adquirir. E ela vem, para mim, ela vem da boa leitura, não da leitura, não da leitura. Tá. Porque os jovens de hoje leem mais do que qualquer geração e escrevem mais do que qualquer geração, o dia inteiro. É verdade. O dia inteiro. É verdade. Nunca houve jovens que escrevessem tanto como os nossos jovens. Passam o dia respondendo com onomatopeias, e com emojis, e falam sons meio... uma linguagem semita, porque não usam vogais, então... É uma linguagem, parece ou árabe, ou hamrico, ou hebraico, ou qualquer outra língua que não use vogais, e eles falam o dia todo. Eu digo, a capacidade da leitura, eu tenho um projeto com a Gabriela, que é um clube do livro, que vai para a sua 6ª edição, é um sucesso porque a gente diz às pessoas e acompanha a beleza da leitura. Se você ler um grande texto, como acabamos de ler com o público, Véspera da Carla Madeira, um grande texto, que reflete sobre relações familiares, você sai transformado. Você vai diminuir sua chance de dizer besteira. Não é que as pessoas que leem não dizem besteira. Não é? Grandes pensadores como Heidegger, um gênio da filosofia, teve uma discreta adesão ao nazismo. E sendo que ele era namorado, amante de uma mulher como Hannah Arendt. Então ele teve uma... A inteligência não te afasta da bobagem, mas... vai diminuir sua capacidade de adesão fácil. Então, se você tem uma noção sólida de pensamento vinda da leitura, e a leitura é uma disciplina, hoje eu estou convencido, porque eu dizia diferente. Eu dizia assim, tanto faz a leitura. Você pode ler no celular, pode ler no tablet. Hoje eu estou aderindo a alguns especialistas que a leitura que transforma é no livro de papel. Existe uma lógica? Porque assim, eu uso o Kindle. Perfeito. E você é uma boa pessoa, limpinho e honesto. Não, esse não é um problema. Não que eu leia muito, gostaria de ler muito mais, então, mas... Tente fazer a entrevista, você que é uma pessoa pública e tem grande influência, quem já leu a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, os Lusíadas, ou Jerusalém Libertada em um meio eletrônico. Porque acontece que o suporte eletrônico não possibilita muito tempo. Por uma questão de luminosidade, de treino do olhar, de cansaço do olhar. Eu uso todos os recursos. Eu caminho pela manhã escutando audiolivros. Para aproveitar o tempo que eu caminho de manhã. Não é o ideal, mas eu quero aproveitar aquele tempo. Isso é coisa de quem está vivendo em 2025 e não consegue parar, hein, professor? Não consegue parar. Eu tenho a sociedade do cansaço, né, do Byung-Chul Han. Mas a grande questão é, assim, a leitura do texto, ela exige um ritmo e uma velocidade. Vou pegar o exemplo da Finlândia. Em 2000, a Finlândia praticamente aboliu o caderno, introduziu computadores para a alfabetização. Foi o primeiro país em que as crianças passaram a ser alfabetizadas sem lápis, caneta e borracha. Parece foda num primeiro momento. Que ano você falou? 2000. A partir da primeira década do século XXI, Sério? houve a abolição do caderno na Irlanda. Em 2020, ela proibiu computadores nas 9 séries iniciais do ensino fundamental. Ela percebeu 3 coisas. Diminuição média do QI pela primeira vez no pós-Segunda Guerra. As crianças finlandesas eram mais burras que os pais. E a tradição pós-45 é com alimentação e sociedade democrática e aberta, houve um crescimento da inteligência. Entendi. Segunda questão, incapacidade de ler microexpressões faciais. As crianças não conseguem mais negociar. Entendi. Porque a tela vai ficar. E a terceira é que a tela não respeita o ritmo do aprendizado. Você aperta e aparece um texto. Se você tiver que copiá-lo à mão, a sua mão vai desenvolver a motricidade fina, que hoje está em declínio, inclusive entre os nossos filhos, netos e alunos. A capacidade de desenhar a letra faz com que seu cérebro acompanhe em um ritmo mais biológico e humano. A experiência da Finlândia, que é um dos melhores ensinos do mundo, demonstrou que é melhor alfabetizar com lápis, régua, borracha. E assim por diante. Não devemos ser avesso à tecnologia, mas essa tecnologia tem que estar a serviço dessa capacidade que nós temos, por exemplo, de acompanhar o ritmo do cérebro. Dá um outro exemplo. O teclado QWERTY da máquina de escrever foi desenvolvido no século XIX, e a máquina de escrever, ela coloca em dedos fracos vogais muito usadas como A, S, D, F, G, que até hoje está no nosso computador. Por quê? Porque se estivesse no dedo indicador, que é mais forte,
haveria uma velocidade da mão humana que excederia da máquina de escrever. Para os jovens que nos acompanham, máquina de escrever é uma impressora wireless muito antiga que a gente usava. Então, mas não imprimia a figura. Né, e já vinha com o toner. E aí a pessoa tinha que diminuir a força dos dedos porque a capacidade humana era superior à da máquina. Não importa a sua velocidade, sua capacidade hoje é inferior à do computador. Então, o que acontece? A máquina excedeu a capacidade humana. E ao exceder a capacidade humana, ela nos faz estar em um ritmo de aprendizado e de velocidade que não é o do cérebro. Resultado, a leitura ficou superficial, a leitura ficou passageira, as pessoas pulam capítulos e, não conhecendo uma palavra, não param para procurar no dicionário. E graças a isto, há muita leitura em suporte. Essa é uma opinião minha e de algumas pessoas, mas não é um dogma. É claro que a gente pode ser inteligente alfabetizando em computadores, mas tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Nós aprendemos que slow food é melhor que fast food. E nós aprendemos que a leitura em papel, lenta, sistemática, anotando ou numa ficha como eu, ou riscando o livro como minha amiga Gabriela faz, as duas escolas, a correta que é a minha e a Bárbara que risca livro. Destrói o livro. Destrói o livro. Ela acabou de me emprestar um livro e eu tive que passar por cima passar por cima disso. Não? Então, tem dignidade de comprar um novo pro professor. Não, me emprestou, foi super gentil. Foi Nação Dopamina, que é um livro ótimo. Não? Essa capacidade de ler lentamente é a capacidade do cérebro humano. Então, hoje, eu dizia, há 10 anos eu dizia outra coisa. Inclusive pensando na experiência finlandesa. E você está falando de vamos lá, pessoas que leem pouco, porque você acabou de dizer que faz uso de todos os recursos. Você ouve e tudo mais, mas está acostumado, já fez isso um monte de vezes. Mas é que assim, eu frequento este bordel desde a fundação, desde que a dona do bordel era virgem. Então, eu sou uma pessoa já alfabetizada e já adestrada na leitura. Eu estou falando de pessoas que estão desenvolvendo este hábito. A capacidade, vou lhe dar um exemplo. Se eu chego à sala e publico num PowerPoint, eu ilumino a sala com um enorme texto, ou uma enorme fórmula matemática, eu apresento tudo. Se eu estou no quadro desenhando a fórmula, velocidade igual um risco, distância sobre tempo, a pessoa vai acompanhar o raciocínio com o desenho do giz. E o cérebro dela será respeitado. Mas se aparece velocidade igual a distância do tempo e logo em seguida aparece um vídeo mostrando o princípio da segunda lei de Newton e imediatamente a pessoa já aparece uma imagem do Newton e aparece uma cena e eu trago e importo de um site a maçã caindo em Newton, eu sou bombardeado com muitas informações. Então, eu já mudei de opinião sobre isso. Eu aprendi em física que para transformar graus centígrados Celsius em Fahrenheit, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Eu sei fazer essa conta. Mas o celular tem já a tabelinha. O problema é que não fazendo essa conta, meu cérebro fica viciado na resposta pronta. Já fica viciado nisso. Já estamos viciados, na verdade, no lance do rápido. Sim. Isso que você falou do tá lá a informação, tá lá o vídeo, tá lá não sei o quê. Já estamos nessa, que agora já é só passar. Agora os vídeos já estão até repetidos, as coisas já estão vindo de um jeito que a gente tem que estar esperto putz, eu, por exemplo, cuido para as minhas filhas ficarem... já que elas vão assistir vídeos, já que esse é o entretenimento, vamos assistir uns vídeos que pelo menos contam uma história, ou que não é, sei lá, um monte de curiosidade, uma faca cortando alguma coisa. Alguma coisa pra gente desenvolver alguma coisa. Perfeito. Você quer que ela veja um bom filme, adequado à idade. Esse filme tem que ter início, meio e fim. E isso não pressupõe celular. Assim, alguma pessoa assistiu um grande clássico do cinema, e eu já aprendi com os meus alunos que grandes clássicos são de 2015, 2018. Não estou falando de Cidadão Kane. Então, assim, grandes clássicos do cinema, bons filmes recentes, e para ver em um celular é muito difícil. Eu agora fui no final de semana passada ver 2 filmes que eu estava atrasado no cinema, fazia tempo que eu não ia. A experiência de sentar no cinema,
Ó. E, claro, abstrair um pouco que as pessoas têm um ataque de fome galopante e compram baldes de pipoca que abasteceriam áreas de fome por décadas e copos de Guaraná que, se elas desmaiarem, morrem afogadas dentro do copo de Guaraná e comem ruidosamente, mas você vai abstraindo e vai ver. Eu vi 2 filmes que estavam atrasados e que eram muito importantes para mim. Com uns atrasados também. E aí fui ver. A experiência de sentar e ver, ela é muito importante. Quando eu estou em casa com streaming, eu vou interromper, eu vou ao banheiro, eu vou tomar algo, alguém liga. Então a experiência de imersão é uma experiência diferente disso. Por isso que eu volto a dizer, quando eu mostro trechos, usando uma palavra mais sofisticada, excertos com XC, né? Pequenos recortes, que é o típico, por exemplo, das redes sociais, um trecho de um filme. E este excerto, esse pequeno trecho foi pensado, é a mesma coisa que estudar literatura no ensino médio, que você vai dizer, os Lusíadas são o poema épico mais importante da língua portuguesa. Aí pega as armas e os barões assinalados. Você pega a proposição. E talvez um trecho da Ilha dos Amores. Ou o episódio de Inês de Castro. Mas não muito. E para por aí. Um verso ou 2 versos disso. O que você faz? Você vai dizer desse Frankenstein que você tirou. É importante que o auxiliar do Dr. Frankenstein era o Igor. É verdade, é sempre um Igor. Você retirou um trecho, um pedaço, juntou, como na obra da Mary Shelley, você juntou. Não é possível gostar da Eneida, sempre, mesmo na faculdade, sempre pegando o canto quarto. Não é possível. Ou pegando a proposição inicial. Não é possível gostar desses recortes. Não é possível dizer, esta é uma mulher bonita, vejam este fio de cabelo e olhem que dedão maravilhoso. E agora imaginem o resto. Pois é. Não é possível fazer isso. Então, nós precisamos restaurar dentro da realidade. Eu não tenho tempo para ler todos os clássicos com os alunos. Então eu vou ler um. Do início ao fim. E vamos curti-lo, porra. Ele tem tanta coisa legal. Porque é uma narrativa. É uma narrativa, né? Imaginem interromper o Harry Potter quando ele entra na estação. Quando ele vai para a estação, interrompe ali. Este é para dar uma ideia do Harry Potter. Ou seja, sem trazer toda a sequência. É isso, aí interrompe antes dele entrar e depois já corta ele para ele colocando o filho dele. Exatamente. Né? Esse é o Harry Potter. Ele enfrentou a magia, a história de um jovem inglês abandonado, que os pais foram mortos pelo Voldemort. Ou seja, agora existe. E no Enem cai isso. Ou a síntese que eu apresento, né? O maior autor em prosa da língua portuguesa é Machado, sem sombra de dúvida. Então, esse é Dom Casmurro, um cara muito chato, bentinho, que se casa com uma vizinha, Capitolina, de apelido Capitu, desconfia de Escobar e fica muito azedo até o fim, não sabe se traiu ou não. Isso é um Twitter sobre um clássico. E aí não tem gosto, não tem prazer, não é possível. É o recorte do recorte. Do recorte. A experiência que nós estamos perdendo é, como eu digo hoje, trazer o aqui e o agora. A minha consciência ao tempo é ao jantar, jante. Ao ver um filme, veja. Ao estar com amigos, fique. Nós fizemos no podcast Platitudes, nós fizemos uma análise de celulares e eu trouxe à tona a seguinte questão. Eu estou aqui falando sobre vício em celulares, eu estou com o meu celular aberto, virado para mim, Gabriela na minha frente. Está aberto, virado para ela. A equipe no estúdio está toda com o seu celular. Quem está gravando atrás do vidro está com os celulares. E na outra sala nós temos auxiliares que estão... Todos no celular. Todos no celular. Estamos falando de vício no celular. É muito doido quando a gente acorda e olha e vê que isso está rolando, né? Tu, caralho, e agora eu faço o quê? Vou voltar pro celular.